O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me conferiu a unção para anunciar a boa nova do Senhor. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais um momento de encontro com o Senhor a partir da oração. Convido você mais uma vez a ir para esse lugar que você preparou, que te ajuda na sua oração. A escolha do local, ela é muito importante, que você possa assumir uma postura que te seja confortável, que te ajude também a rezar, que você possa também separar o texto bíblico. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos de 14 a 22a. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22a. Escolha do local, escolha da postura e a escolha do tempo. Qual o tempo que você vai dedicar exclusivamente para o seu momento de oração. Tendo tomado essas providências, convido você agora a fazer algumas respirações mais profundas, tomando consciência dessa respiração, para que ela possa te trazer no aqui e no agora e te ajude a estar inteiro nesse momento de oração. Por isso, inspire profundamente e vá soltando o ar pelas narinas de um modo bem tranquilo, bem calmo, tomando consciência desse ar que entra, desse ar que sai, e que isso possa te ajudar a estar presente, inteiro, nesse momento de oração. Vá respirando, inspirando paz, amor, a presença do Senhor, expirando as preocupações, colocando para fora nessa expiração toda a agitação, tudo aquilo que possa te atrapalhar, procurando assim pacificar-se para esse momento de oração. Me colocando diante da presença de Deus, aqui quero traçar sobre mim o sinal da cruz, de modo bastante consciente, com bastante devoção, com bastante fé, é que traço sobre mim o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faço aquela oração chamada oração preparatória, onde eu peço ao Espírito Santo que todo o meu ser esteja ordenado para Deus nesse momento da minha oração. Senhor e Criador, que os meus sentimentos, desejos e ações estejam ordenados somente para Ti. Amém. Uma vez feita a nossa disposição para a oração, feita a nossa oração preparatória, nós vamos aqui fazer um pouco de meditação antes de entrarmos no texto propriamente dito. Algumas palavras nós temos aqui no livro do nosso retiro, tiradas do cardeal José Tolentino Mendonça, que nos falam palavras muito bonitas que podem nos ajudar nesse momento da oração. É uma imagem bonita, como alguém que se estivesse lavando o rosto, banhando o rosto. Presta atenção. Como se banhasses, nesse momento, as mãos e o rosto numa fonte fresca, prepara-te assim para a oração. Sem pressa. Sente a frescura da água e como ela torna límpidos os teus gestos. A oração é um regato que corre. Com o ouvido do teu coração, começa agora a ouvi-lo. Palavras do cardeal José Tolentino Mendonça.
E nós somos convidados hoje a contemplar o texto bíblico. Hoje, o evangelista Lucas nos leva a acompanhar Jesus em um momento importante de sua vida e para a sua missão. Ele nos leva para a cidade de Nazaré, lá na Galileia, o local onde Jesus passou grande parte da sua vida com os seus parentes e também os seus conhecidos. O texto, portanto, nos leva à sinagoga em um dia de sábado, dia em que a comunidade, e principalmente os homens, se reunia para ler e refletir a lei e os profetas. Neste dia, também neste lugar sagrado, após um tempo forte de deserto, enfrentando lá no deserto o tentador, o diabo, e as suas tentações, os seus enganos, Jesus, depois desse episódio das tentações, ele agora entra na sinagoga e se apresenta para ler a Escritura. E ali declara publicamente o seu projeto de vida e de missão. É o Senhor Jesus que nos diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me conferiu a unção para anunciar a boa nova do Senhor. É o que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, no versículo 18. Em Jesus, todas as esperas do povo de Israel encontram o seu cumprimento e a sua realização. O reino de Deus acontece quando a vida é plena para todas as pessoas, quando a injustiça e a exclusão não atingem a nenhum dos filhos e filhas de Deus, quando o ano da graça de Deus de fato acontece para todos e todas. Jesus, com o seu modo de ser e de proceder, diz para a comunidade reunida antes e hoje, e que hoje esta Escritura se realizou para vós que a ouvis. Diante desse projeto, podemos compreender que aí temos uma citação bonita de um outro autor chamado José Antônio Pagola. Ele vai nos dizer isto: Jesus tem claro seu programa: semear liberdade, luz e graça. É isto que ele deseja introduzir naquelas aldeias da Galileia e no mundo inteiro. Nós podemos dedicar-nos a julgar a sociedade atual e até condená-la. Podemos lamentar-nos da indiferença religiosa, mas se seguirmos o programa de Jesus, nos sentiremos chamados a encher o mundo com liberdade, luz e graça de Deus. Liberdade, luz e graça de Deus. É o que nos fala José Antônio Pagola. Seguindo o nosso texto, sendo assim, acolher as palavras de Jesus e fazer delas vida em nossas vidas e em nossas ações é o desafio que nos cabe superar dia após dia, porque as palavras de Jesus vão, muitas vezes, na contramão daquilo que a sociedade de consumo, a sociedade individualista prega. As palavras que Jesus nos ensina, na maioria das vezes, elas vão na contramão daquilo que o mundo, ou seja, a sociedade que nós vivemos, como nos diz o texto, uma sociedade marcada pelo consumismo,
Comprar, 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 adquirir, 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 acumular, acumular, ter. E também essa sociedade individualista que nos faz o nosso ego ficar desse tamanho, né? Sou eu, primeiro eu, segundo eu, e se tiver terceiro eu também. Consumismo e individualismos são as duas características fortes da sociedade que vivemos. E a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, ela vem na contramão de tudo isso que tantas vezes aqui se prega. Veja Jesus na sinagoga, lá em Nazaré. Veja a assembleia reunida e os movimentos de Jesus. Jesus levanta, abre o livro, lê o texto do profeta Isaías, enrola o livro, entrega para o ajudante. Jesus se senta, faz silêncio, depois começa a falar. Contemple essas ações, essas reações das pessoas. Sinta o clima, o ambiente daquele momento. E agora sim, pegando o nosso texto, nós vamos ler para contemplar e tirar proveito dessa palavra. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 14. E a palavra de Deus nos diz assim: Jesus voltou para a Galiléia pelo poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a região vizinha. Ele ensinava nas sinagogas e todos o louvavam. Foi a Nazaré, onde se tinha crescido. No sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e se levantou para fazer a leitura. Foi-lhe apresentado o livro do profeta Isaías, que ele abriu, dando com a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com óleo para levar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar aos prisioneiros a libertação e aos cegos a recuperação da vista, dar liberdade aos oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Enrolou o volume que entregou ao ajudante e se sentou. Na sinagoga, todos olhavam atentamente para ele. Jesus começou a lhes falar: Hoje se cumpre esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. E todos davam testemunho dele, maravilhados com a mensagem de graça que saía de sua boca. Você pode pausar este vídeo e ler este texto mais uma ou duas vezes, quantas vezes você achar necessário. E não precisa ler todo. De repente você já pare numa palavra, numa reação que te chamou a atenção. Pare nela, permaneça um pouco com ela. Faça companhia para essa palavra, para essa expressão, para esta frase que mais te toca no seu coração, porque ela com certeza faz parte desse momento da sua oração. Feito isso, nós pedimos a graça
para podermos fazer essa contemplação do Evangelho de hoje. Crescer em identificação com Jesus de Nazaré, de tal forma que possamos assumir o seu projeto de vida e de missão no nosso dia a dia, com firmeza e confiança. Feito o pedido da graça, nós agora vamos fazer um instante de contemplação. Imagine, portanto, a cena. Vamos com Jesus até a sua cidade. Vamos com ele até a Galileia. Vamos com ele até Nazaré. Se desejas, podes fechar os teus olhos ou apoiá-los em algum ponto onde você se encontra que te ajude a serenar, a meditar, a contemplar. Construa o cenário. Vamos com Jesus para a sua cidade, da Galileia, em Nazaré, onde ele foi criado. Jesus está no meio dos seus parentes, está no meio dos seus amigos, daqueles que os viram crescer na companhia de Maria e de José. Jesus vai até a sinagoga, um lugar sagrado, lugar da proclamação da palavra de Deus, lugar de oração, lugar do encontro com o Senhor. Ele entra na sinagoga como um bom judeu para fazer as suas orações. Uma assembleia que era predominantemente de homens. Imagine a sinagoga, imagine esse lugar sagrado, imagine os livros onde a palavra de Deus era proclamada, o lugar de destaque na sinagoga, aonde as pessoas subiam, numa espécie de ambão, para fazer lá a sua leitura. Imagine Jesus que entra, qual o seu semblante, contempla o semblante das pessoas, acolha as palavras de Jesus, veja Jesus nessa sinagoga, contemple a assembleia reunida, Jesus que se levanta, pega o rolo. Os livros naquele tempo eram apresentados como pergaminhos, portanto Jesus pega o rolo do profeta Isaías e lê a passagem do profeta. Contemple Jesus que está lendo, contemple os olhares das pessoas que observam, que escutam. Tente você também escutar Jesus que agora lê para o povo, lê para mim também. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me envia para a unção, para a missão. Jesus termina a leitura, entrega o rolo para o ajudante e se senta. Silêncio, olhares, semblantes, reações. E depois de um silêncio, Jesus se levanta e diz que aquela passagem da Escritura acaba de se completar nele. É nele que os cegos agora recuperarão a vista. É nele que os paralíticos agora irão andar. É nele que agora os oprimidos encontrarão libertação. É a partir dele que nós entramos no ano da graça do Senhor. Todas as passagens da Escritura agora encontram em Jesus a sua realização, o seu cumprimento. Contemple
essa cena. Jesus na sinagoga, com paz, com tranquilidade. Perceba cada detalhe e deixe-se tocar, deixe-se inquietar, deixe-se questionar por essa palavra. E se pergunte nesse momento, como se encontra a minha disposição para acolher as palavras de Jesus em minha vida e em minha missão? Pergunte-se agora e converse com o Senhor. Como tem andado a minha disposição? Eu estou disposto? Eu estou animado? Eu estou entusiasmado com as palavras do Senhor para acolher as suas palavras na minha vida, para acolher as suas palavras na minha missão? Eu tenho clareza que a minha fé tem que ser vivenciada numa missão? O que mais me chamou a atenção nesse texto? O que esse texto me diz? O que o texto me diz? E o que o texto me faz dizer a Deus? O que o texto me diz? O que a palavra de Deus está me falando nesse momento? E o que essa palavra me provoca a dizer para o Senhor? Façamos um silêncio profundo e conversemos com o Senhor nessa oração, de modo simples, tranquilo, amigo, como um amigo conversa com outro amigo, sem cerimônias, sem pompas e circunstâncias, simplesmente abrindo o coração e conversando com o amigo Jesus. Finalizo esse momento de oração e de conversa com o Senhor, rezando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezarmos juntos mais uma vez. Estamos quase nos despedindo desse nosso itinerário. Depois vamos tentar combinar como poderíamos continuar essas orações depois do final do nosso retiro. Se você tiver alguma sugestão, deixe o contato, deixe um comentário para nós como que nós poderíamos dar continuidade a essas meditações, a essa oração
nessa proposta inaciana depois do término do nosso retiro. Se você tem interesse, deixa lá o seu comentário para que a gente possa dar continuidade. Como de costume, faça a revisão da sua oração, pegue o seu caderno, o seu diário espiritual e que você possa aí registrar, tomar nota, como se encontra então à minha disposição após essa oração, neste momento de proximidade com o Senhor, que você agora investigue o que mais tocou você, ou que sabor ficou ao final. Anote isso no seu caderno e, se as perguntas te ajudam, você pode segui-las. O que eu rezei, o que eu senti e qual o apelo que Deus fez para mim. O que eu rezei, o que eu senti e qual o apelo que Deus faz para mim que Deus fez para mim nessa oração. Tome nota, porque isso vai te ajudar depois a fazer a revisão da sua oração e perceber os rastros que Deus foi deixando ao longo da semana, em cada momentinho da sua oração. Ânimo e generosidade e até a próxima.